Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Rose, hoje é dia 14 de maio de 2021. Vamos começar? Vamos fazer a nossa oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Vamos registrar o cabeçalho, Escola Municipal de La Galilista, sexta-feira, 14 de maio de 2021. Nossa rotina de hoje será a apostila de língua portuguesa, páginas 10, 11, 12, 13 e 14. Para iniciar, vamos fazer a retomada da leitura do texto que está na página 6, no início desta unidade, porque as atividades que iremos fazer hoje ainda se referem a esse texto. Então, o texto é um conto, lembrando que o conto é um texto, né, que é uma história fictícia, que tem início, meio e fim, que atrás pode ser um narrador observador ou um narrador personagem, e que nem sempre é conto de fada, né? Uma das características principais do conto é ser algo que seja fictício. Então, ó, para dar no pé. Da varanda lá de casa, eu avistava, linda, exuberante, charmosa. Nela moravam bem-te-vi, pintacilgo, pombo, juriti, marimbondo e formiga alpinista. Papagaio de seda também. Desses do mês de julho, que em vez de ficar requebrando no céu, decidem embaraçar a rabiola nos galhos mais altos e ficar por ali mesmo. Teve um que gostou tanto de morar na árvore que nunca mais foi embora. No meio do ano, começavam a aparecer pequenas flores naquele pé de manga. Os frutos só chegavam em meados de dezembro. As chuvas do fim de tarde muitas vezes aprontavam. Jogavam no chão as suculentas frutas, umas se esborrachavam feio na lama. A dona Tina, na manhã seguinte, distribuía tudo entre a vizinhança. Era bom. Um dia surgiu uma notícia que não agradou a molecada. Iriam derrubar o pé de manga e, no lugar, construir uma casa. Achei um absurdo. Será? Os bichos ficariam sem lar, o ar sem oxigênio e eu sem minhas mangas. Ora, onde já se viu um negócio desses? Corri como foguete para chamar a turma. Fomos para debaixo da mangueira, criamos grito de guerra e tudo, só para tentar salvar a árvore. Improvisamos cartazes e fizemos o maior auê. Logo, conseguimos mais adeptos para a manifestação. A rua inteira ficou tomada de gente. Vieram TV, rádio, jornal. Eu não parava de dar entrevistas. Fiz discurso inflamado, precisava ver, com direito a lágrimas e voz rouca, para causar emoção. O pior foi quando me empolguei. Estava agradando tanto que comecei a dirigir adjetivos pouco delicados à dona Tina, ela que não deixasse cortar a árvore. Mas o tiro saiu pela culatra. Nós nunca mais chupamos manga daquela mangueira. Nunca mais mesmo. Dona Tina ficou irritada com as coisas que eu disse a respeito dela durante o protesto. Berrou para a vizinhança toda ouvir que se arrependeu amargamente de ter plantado a mangueira. E falou ainda que se pudesse plantaria era a mão na minha orelha. A notícia boa é que o pé de manga não foi derrubado. Os bichos não ficaram sem lar. O ar não perdeu o oxigênio. O ruim é que tudo não passou de boato. Ninguém jamais quis destruir a árvore. Dá para acreditar? Veja que mico. Ah, por falar nisso, tem mesmo um mico morando lá nas alturas. O danado vive bem, chupa a manga que só vendo. Quem sabe não pinta uma amizade e ele arremessa de lá umas frutinhas pra gente? Porque manga de agora em diante, só assim. Descobri que espírito ecológico não combina com fofoca, tá? Então, nós fizemos já as atividades até a página 9, e agora, então, nós vamos para a página 10, na letrinha C da atividade de número 6, que se iniciou lá na página 9. Então, olha lá, circule no trecho citado o nome dos animais que viviam na árvore e pinte o sinal de pontuação que tem a função de separar esses elementos na frase. Então, vocês têm na página 9 um trecho destacado aí. Nesse trecho tem o nome dos animais, que está em negrito. Tá? Tem o nome dos animais que moravam nessa árvore. O que vocês vão fazer? Vocês irão circular o nome dos animais e pintar qual é o sinal de pontuação que está separando esses animais, tá? No texto que está lá na página 6, tá, gente? Na atividade da página 9, perdão.
No exercício 6, atividade da página 9, vocês irão lá circular para mim o nome dos animais e pintar o sinal de pontuação que separa eles. Olha, o trecho se trata do seguinte, ó. Da varanda lá de casa eu avistava, linda, exuberante, charmosa. Aí está destacado. Nela moravam bem-te-vi, pintacilgo, pombo, juriti, marimbondo e formiga alpinista. Então, vocês vão circular o nome dos animais e pintar o sinal de pontuação que os separa neste trecho. Letrinha D. Reescreva o trecho em destaque, substituindo o termo nela pela palavra a qual está se referindo. Faça as alterações necessárias. Então, olha lá, o trecho está escrito assim: nela moravam. Nela quem? Quem é essa nela? É a casa da dona Tina? É a casa do menino ou é a mangueira? Então, vocês vão substituir o nela pela palavrinha que ele está substituindo, que ele está representando. Então, nela é a casa da dona Tina ou é a mangueira? E vão. E o restinho vai copiar fazendo as adequações necessárias, tá? Então, olha lá, por exemplo, ó. Nela, na, né? Moravam, bem-te-vi, pintacilgo e assim por diante. Então, vocês vão só tirar o nela e trocar ou por mangueira, ou pela casa da dona Tina, ou pela casa do menino, conforme vocês acharem que é correto. Desenhe o papagaio de seda que morava na árvore e escreva por quais outros nomes ele é conhecido. Quem sabe o que é esse papagaio de seda? Vocês sabem? Lá no texto falou que ele tem rabiola e que a rabiola ficava presa, né? Esse papagaio de seda é a pipa. Então, tem ele recebe o nome de papagaio de seda, de pipa e quais mais outros nomes? Aí vocês podem pesquisar. Então, aqui vocês vão desenhar esse papagaio, essa pipa, e escrever aqui os nomes por quais que eles são conhecidos. 2 vocês já sabem, papagaio e pipa. E aí vocês podem pesquisar mais. 7. Recorte do material de apoio a página que contém as fichas com a imagem dos animais que viviam na árvore. Depois faça uma pesquisa e complete-as com dados sobre elas. A Pro colocou aqui para vocês verem. É essa fichinha que vocês vão pegar. Ó. Então, tem o bem-te-vi, o pintacilgo, o pombo, o juriti, o marimbondo e a formiga. Vocês vão pesquisar qual é o nome científico do bem-te-vi, habitat, é onde ele vive, e qual é a alimentação que ele come. Cada animal dessas fichinhas vocês vão fazer a mesma coisa, procurar o nome científico, onde é que ele mora e a alimentação, tá? Então, essa é a número 7. Agora, a número 8. Releia o segundo parágrafo do texto. No meio do ano, começavam a aparecer pequenas flores naquele pé de manga. Os frutos só chegavam em meados de dezembro. As chuvas do fim de tarde, muitas vezes, aprontavam, jogavam no chão as suculentas frutas. Umas se esborrachavam feio na lama. A dona Tina, na manhã seguinte, distribuía tudo entre a vizinhança. Era bom. Então, o que vocês vão fazer? Ó, copie as expressões destacadas no texto, as que estão mais escuras, tá? Estão aqui, ó, mais em negrito, que nem aqui, ó, no meio do ano. Então, vocês vão copiar tudo que estiver em negrito aqui na letrinha A. Na letrinha B, vocês vão, depois que vocês copiaram, vocês vão escrever para mim. As expressões que você copiou dão ideia de essas expressões. Elas são lugar, causa, consequência ou tempo? Lugar, causa, consequência ou tempo? Vocês vão assinalar. De acordo com o texto, escreva em que época do ano começavam a aparecer as flores da mangueira. Que época do ano que apareciam as flores? E os frutos? Apareciam os frutos da mangueira em que época? Está falando lá nesse trecho que a gente leu, ou no texto, você pode buscar também. Letrinha D. Pinte no mês que indica o mês que indica o meio do ano, época em que as mangueiras começam a florescer. Onde é a metade do ano? Vocês vão pintar aqui para a professora onde é a metade do ano, tá bom? E copie o trecho sublinhado e circule a palavra suculentas. Nesse trecho aqui, ó,
Tem essas que estão em negritos e tem essa parte que está com tracinho embaixo. Então, essa parte aqui é o trecho sublinhado que vocês irão copiar aqui, ó. Perdão. Copiar aqui, ó, na letrinha E, esse texto que está sublinhado, tá bom? E vai circular nesse trecho a palavra suculenta. E aí vai pesquisar qual é o significado de suculenta. Onde eu posso pesquisar isso? No dicionário. Suculenta quer dizer saborosa, cheias de suco ou docinhas? O que quer dizer suculenta? 9. Releia o terceiro parágrafo do texto. Um dia surgiu uma notícia que não agradou a molecada. Iriam derrubar o pé de manga e, no lugar, construir uma casa. Achei um absurdo. Será? Os bichos ficariam sem lar, o ar sem oxigênio e eu sem minhas mangas. Ora, onde já se viu um negócio desses? Ah, que notícia não agradou a molecada? Então tá aqui nesse textinho. O que aconteceu? Que notícia que eles ficaram sabendo que não deixou eles felizes? B. Releia e analise o trecho sublinhado e depois assinale o que ele expressa. O que é sublinhado? Com um tracinho embaixo. Então, olha o que está sublinhado. Achei um absurdo. Será? Os bichos ficariam sem lar, o ar sem oxigênio e eu sem minhas mangas. Ora, onde já se viu um negócio desses? O que ele quer dizer? Ele é uma opinião? O menino está dando a opinião dele, falando o que ele acha, ou está falando alguma coisa que o menino quer? Então, opinião é o que ele acha, ou é o desejo, o que ele quer? C. Copie os 3 motivos citados pelo narrador personagem que o deixaram indignado com a falsa notícia de que iriam derrubar a árvore. Então, o narrador, que é um menino que também participa da história, por isso ele é narrador personagem, ele citou 3 motivos que deixou ele muito bravo com o corte da árvore. Quais são esses 3 motivos? Tá aqui nesse trecho, ó. Não precisa nem ler o texto inteiro, tá aqui. É só voltar à leitura que vocês irão conseguir com certeza achar essa resposta. Agora na página 12, tem a letrinha D, ó. Localize a palavra negócio na última frase e assinale por quais palavras a seguir ela poderia ser substituída sem prejuízo de sentido. Então, vocês vão achar a palavra aqui, ó. Negócio. Onde que está negócio? Tá? Vão achar e vão circular. E aí vocês vão responder para mim, negócio. Negócio é o mesmo que comércio aí nesse trecho? É o mesmo que coisa ou é o mesmo que situação? E reescreva a última frase desse parágrafo, substituindo a palavra negócio pelas palavras que você assinalou na atividade anterior e fazendo as alterações necessárias. Então, você vai pegar. Depois que você descobriu qual outra palavra pode ser colocada no lugar de negócio, vocês vão pegar aqui, ó, a frase que tem ela, achei um absurdo, será? Os bichos... Vocês vão pegar a palavra negócio e vão substituir, tá? Pela que ele significa. Então, vamos ler o parágrafo para achar onde que está escrito. Um dia surgiu uma notícia que não agradou a molecada. Iriam derrubar o pé de manga e, no lugar, construir uma casa. Achei um absurdo. Será? Os bichos ficariam sem lar, o ar sem oxigênio e eu sem minhas mangas. Ora, onde já se viu um negócio desses? Qual que é a última frase desse parágrafo? Aqui, ó. Ora, onde já se viu um negócio desses? Então, vai circular a palavra negócio e reescrever essa frase, trocando negócio por comércio, coisa ou situação, de acordo com o que você respondeu na atividade anterior, ok? Questão de número 10. Leia as frases presentes no 4º parágrafo e pinte aquela que aparece a forma reduzida da palavra para. Às vezes a gente vai falar o para e não fala para a escola, a gente reduz, fala vou para a escola. Então, onde que está reduzido? Corri como foguete para chamar a turma, corri como foguete para chamar a turma. Fomos para debaixo da mangueira ou fomos para debaixo da mangueira? Então, vocês vão pintar aí
o pedaço onde a palavra para está reduzida, ok? A frase. Tudo bem? Podemos continuar, então? Então, vamos lá. Converse com os colegas e o professor sobre as situações em que usamos para e aquelas em que utilizamos a sua forma reduzida. Tá errado o que o menino fez, em vez de usar para, usar pra, como ele usou aqui, ó, pra chamar a turma, pra debaixo da mangueira. Não, não está errado. Porém, nós usamos esta forma reduzida, o pra você, pra mim, pra lá, pra cá. Eu vou para a escola, eu vou para a piscina, eu vou para a academia, eu vou para o parque. Essas formas onde a gente reduz as palavras, elas podem ser usadas informalmente, numa conversa com os amigos, né? Numa conversa em casa. Agora, quando eu vou fazer um texto, por exemplo, eu tenho que usar, é melhor eu usar para e não pra. Mas, por que que no texto ele usou o pra? Porque ele está, né, onde ele usou o pra, ele está representando a fala do menino, então pode colocar o pra. Mas a gente geralmente usa para. Então, a forma reduzida, o pra, a gente usa em situações informais. Na formalidade, num documento, por exemplo, jamais devemos colocar para, tá? 11. Releia o quinto e o sexto parágrafos do texto. Então, nós vamos reler o quinto e o sexto parágrafo do texto. Logo, conseguimos mais adeptos para a manifestação. A rua inteira ficou tomada de gente. Vieram TV, rádio, jornal. Eu não parava de dar entrevistas. Fiz discurso inflamado, precisava ver. Perdão, com direito a lágrimas e voz rouca para causar emoção. O pior foi quando me empolguei. Estava agradando tanto que comecei a dirigir adjetivos pouco delicados a Dona Tina. Ela que não deixasse cortar a árvore. Mas o tiro saiu pela culatra. Nós nunca mais chupamos manga daquela mangueira, nunca mais mesmo. Dona Tina ficou irritada com coisas que eu disse a respeito dela durante o protesto. Berrou para a vizinhança, todo ouvir que se arrependeu amargamente de ter plantado a mangueira. E falou ainda que, se pudesse, plantaria era a mão na minha cara. Na minha orelha, perdão. Na minha orelha. Então, aí está o quinto e o sexto parágrafo. E agora, então, nós vamos trabalhar com esses dois parágrafos e vamos continuar. Página 13, atividade na letrinha A. Localize e pinte as palavras sublinhadas de acordo com a legenda. Então, qual das palavras? Ó, vocês têm aqui palavras, quais palavras estão sublinhadas? Ó, adeptos, tomada e inflamado. Vocês vão pintar de vermelho. Pera lá. Pintar de vermelho aqui tem o mesmo significado de cheia. Então, cheia é o mesmo que adepto, é o mesmo que tomada ou é o mesmo que inflamado? Depois de azul, tem o mesmo significado de exaltado. Exaltado, vai pintar de azul, que tiver o mesmo significado, é o mesmo que adepto? É o mesmo que tomada ou é o mesmo que inflamado? E de verde, a palavrinha que tiver o mesmo significado de pessoas. Pessoas é o mesmo que adeptos nessa situação? É o mesmo que tomada ou é o mesmo que inflamado? Então, gente, eu não sei, não sei. Vou procurar no dicionário para me ajudar, né? Então, vocês vão pintar de vermelho a palavrinha que está sublinhada, que significa cheia, de azul, que significa exaltado, e de verde, que significa pessoas. Facinho, quem não souber, é só olhar no dicionário. Reescreva as frases substituindo as palavras grifadas pelas que constam na legenda. Então, aqui, ó, vamos ler? Logo conseguimos mais adeptos. O que você colocou aqui que significa adeptos? Adeptos é cheia? É exaltado ou é pessoas? Pro adeptos é pessoa. Então, eu vou escrever. Logo conseguimos mais pessoas para a manifestação. Agora aqui, tomada é o mesmo que exaltado, é o mesmo que cheia, é o mesmo que pessoas. Vai escrever substituindo aqui. Fiz o discurso inflamado, precisava ver.
com direito a lágrimas e voz rouca para causar emoção. Inflamado é o mesmo que cheio, que exaltado ou que pessoas? Vai reescrever aqui. C. Assinale a quem as palavras ela e dela estão se referindo no trecho citado anteriormente. Então, volta lá no trecho, tá? Ela que não deixasse cortar a árvore. Espera lá só um minutinho, deixa eu confirmar aqui. Não. Logo conseguimos. Ela que não deixasse cortar a árvore. Ela que não deixasse cortar a árvore. Ela quem? Ela quem, gente? Ela. Ela a árvore ou ela a dona Tina? E dela? Olha lá. Dona Tina ficou irritada com as coisas que eu disse a respeito dela. Quem é dela? É a árvore ou é a dona Tina? É a rua ou é a vizinhança? Então, olha lá. Ela é a árvore ou a dona Tina? Dela é da rua ou da vizinhança? Né? Então, vocês vão responder, então, a quem as palavras ela e dela se referem. Ela é a árvore, dona Tina, a rua ou a vizinhança? Só uma está certa. Então, as duas representam a mesma pessoa. Então, ela e dela é a árvore, a dona Tina, a rua ou a vizinhança? D. Nas frases a seguir, relacione as expressões sublinhadas a seus significados. Então, vai colocar, né, relacionar o que está sublinhado com o que ele significa. Comecei a dirigir adjetivos poucos delicados à dona Tina. Então, adjetivos pouco delicados. É dar um tapa na orelha, dizer palavras ofensivas ou aconteceu o contrário do que se esperava? Mas o tiro saiu pela culatra. O tiro saiu pela culatra. É dar um tapa na orelha, dizer uma palavra ofensiva ou aconteceu o contrário do que se esperava? Falou ainda que se pudesse, plantaria a mão na minha orelha. É dar um tapa na orelha, dizer palavras ofensivas ou aconteceu o contrário do que se esperava? E, por fim, nessa página número 12. Em sua opinião, Dona Tina tinha razão em não distribuir mais mangas para a molecada? Aqui a opinião de vocês. O que vocês acham? Ela tinha razão ou não? Escrevam aí, façam bem bonitinho, anotem e mandem para a professora ler. Você já passou por uma situação semelhante? Você já passou por algo parecido com isso? Como foi? O que você faria se soubesse que uma árvore onde habitam diversos animais seria derrubada? Então, responda. Se não tiver espaço na apostila, a gente pode responder no caderno, colocando lá. Página 13, exercício 12 da apostila de língua portuguesa. E aí responde. Vamos continuar. Página 14. Exercício de número 13. Releia o 7º parágrafo do texto e faça as atividades. A notícia boa é que o pé de manga não foi derrubado. Os bichos não ficaram sem lar. O ar não perdeu o oxigênio. O ruim é que tudo não passou de boato. Ninguém jamais quis destruir a árvore. Dá para acreditar? Veja que mico. Ah, por falar nisso, tem mesmo um mico morando lá nas alturas. O danado vive bem. Chupa manga que só vendo. Quem sabe não pinta uma amizade e ele arremessa de lá umas frutinhas pra gente? Porque manga de agora em diante, só assim. Então, fizemos a leitura aí do 7º parágrafo. Qual foi a notícia boa e ruim? Sublinhas. Então, aqui nesse parágrafo tem a notícia boa e a ruim. Vocês vão passar um traço embaixo. Sublinhar é passar um traço embaixo. B. Você sabe o que é um boato? Pesquise o significado no dicionário e escreva-o aqui. Então, vai lá no dicionário ver o que significa boato e registrar aqui. C. Localize no trecho citado as palavras mico e observe que foram utilizadas com 2 sentidos. Então, nesse trecho, mico foi utilizado com 2 sentidos, tá? Pinte-as de acordo com a legenda. De vermelho, quando a palavra mico se referir a uma situação vexatória. Mico, pagar o mico. É passar vergonha, né, gente? Fazer uma coisa assim que cause vergonha. Então, lá no texto, um lugar que ele usou mico, significando que ele tinha passado vergonha. E no outro lugar,
vocês vão pintar de verde. Quando a palavra mico se refere ao animal, um macaquinho lá. Né? Mico é um tipo de macaco. Então, no texto, ele falou que ele passou vergonha e usou a palavra mico. Onde ele disse mico com o sentido de passar vergonha, vai pintar de vermelho. Onde ele disse mico com o sentido de macaco, vai pintar de verde. D. Copie o trecho em destaque. Qual é o trecho em destaque? Esse aqui, ó, que está mais escuro. Substituindo a palavra ele pela palavra que está se referindo. Então, olha lá, vamos achar aí. Quem sabe não pinta uma amizade e ele, olha o ele, arremessa de lá umas frutinhas para gente? Quem que pode arremessar fruta para eles? É a dona Tina? É um menino? Ou é um mico? Vocês vão copiar esse trecho e no lugar do ele colocar o que ele se refere. O trecho que você copiou, esse trecho, ó, quem sabe não pinta uma amizade, é uma opinião, um comentário ou um desejo? 14. Só um minutinho, gente, que tá um barulho muito forte aqui por causa dos cachorros da rua. Só um minutinho. Só um momento, se eles pararem de latir, a Pro continua, senão vocês não vão ouvir. 14. Leia o último parágrafo e responda as questões oralmente. Então, vocês vão ler o último parágrafo do texto, tá? E vão responder essas questões oralmente. Qual que é o último parágrafo do texto? Vocês sabem? Voltem lá. O último parágrafo é o 8º, que diz assim: descobri que espírito ecológico não combina com fofoca. E aí vocês vão responder as questões que tem sobre ele, ó. O que o narrador considera... O que o narrador considera espírito ecológico? O que ele quer dizer? O que é esse espírito ecológico? E B, por que o narrador personagem afirma que espírito ecológico não combina com fofoca? Então, vocês vão responder e mandar para a professora. E assim nós encerramos a nossa aula. Peço desculpas aí pelo barulho agora no finalzinho, né? Mas a gente tem bichinho, quem tem bichinho sabe que isso acontece, né? A Pro também tem bichinho e acontece. Então, um grande beijo para vocês. Até a próxima aula. Se tiverem dúvidas, pergunte aos professores e façam com bastante capricho e atenção. Beijo para vocês e até mais.